A igreja pode se assentar, a palavra está com o pastor. Amém, glória a Deus. Queridos, nós queremos fazer um momento de oração intercessória. E eu quero te convidar nesse momento, se você tem um pedido específico de oração. Eu não quero aqui prolongar nesse momento. Mas no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, Elias enfrenta uma crise. E o Senhor vira e diz assim: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai para aquele lugar, fica bebendo a água da torrente, e os corvos trazem para ele pão e carne. A torrente seca, e o Senhor leva Elias para um lugar chamado Sarepta. Quando ele chega lá, ele encontra uma viúva. E ao encontrar a viúva, ele pede que aquela viúva fizesse um pão para ele, um bolo para ele. E a viúva faz. Elias fica hospedado com aquela viúva. Em determinado momento, o filho da viúva adoece e morre. E a viúva vem ao profeta e diz assim: foi para isso que você se hospedou comigo? Para trazer à minha memória a minha iniquidade. E o filho morto nos braços, ela entrega o Elias. O Elias pega o filho, sobe na casa para o andar de cima e ora, pedindo a Deus que a alma do garoto voltasse. E a alma do garoto volta e o menino ressuscita. Então olhe para mim aqui. Foi a primeira vez que um morto ressuscitou na Bíblia. De Gênesis até o primeiro livro de Reis 17. Com Moisés não teve, com Abraão não teve, com os patriarcas não houve isso. O primeiro morto que ressuscitou na Bíblia foi com a oração de Elias. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a orar com tamanha fé, que nos leve a pedir a Deus coisas que nós nunca vimos o Senhor fazer antes. Está entendendo? Podemos orar pedindo a Deus para que faça algo que nós nunca vimos Ele fazer antes, na nossa vida e na vida do nosso próximo. Então, se você tem um pedido de oração, eu te convido a ficar sobre os seus pés. E eu vou convidar a irmã Micaele, que é membro da igreja de Amontado, para orar. Você tem um pedido de oração? Então fique em pé, por favor, e coloque o seu pedido diante do Senhor. Vamos orar com a nossa irmã? Os irmãos vão preparar ali um microfone. A irmã Micaele é membro. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Não existe membra, tá? Isso não existe não. Estou falando porque eu acho que é um momento também da gente explicar algumas coisas. Eu já ouvi muita gente falar: eu sou membra, mulheres, né, geralmente, eu sou membra não sei aonde, eu sou membra. Não existe isso. Mesmo você sendo mulher, a palavra é: eu sou membro. E a irmã Micaele é membro na primeira igreja batista em Amontado. Deus me deu o privilégio de batizá-la, a mais novinha lá da época que foi batizada. E ela vai orar nesse momento, e nós vamos orar junto com ela. Amém? Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui em Tua casa, Pai. Casa essa chamada de oração. Casa essa, ó Pai, que sentimos, ó Pai, o Teu poder sendo manifestado, Senhor, no meio do Teu povo. Amém. Senhor Jesus, primeiramente, ó Pai, venho, ó Pai, te dizer, Senhor, não somos merecedores de nada, Pai. Senhor, não somos merecedores pelo ar que nós respiramos. Não somos merecedores, Senhor Jesus, pela vida. Senhor Jesus, não somos merecedores pelo Teu amor. Mas a Tua graça, Senhor Jesus, ela veio sobre as nossas vidas. Ela veio, Senhor Jesus, sobre o ser humano.
Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz. Senhor Jesus, a nossa carne, ó Pai, ela foi corrompida pelo pecado, Senhor Jesus, mas o Teu sangue nos libertou, ó Pai. Senhor Jesus, glória seja dada somente ao Teu nome, Senhor. Senhor Jesus, e nesse momento nós estamos aqui em um momento de oração, em um momento de intercessão, Senhor Jesus, e nós oramos pelo meio do Teu nome, ó Pai. Senhor Jesus, é o Teu nome que tem poder, Senhor Jesus, para curar, para salvar, para libertar, Senhor Jesus, e é aqui que nós estamos com os nossos corações rendidos aos Teus pés. Senhor Jesus, eu apresento, ó Pai, cada irmão desta igreja em Tuas mãos. Senhor Jesus, cada família, cada mãe, cada pai, cada filho, Senhor Jesus, seja abençoado, ó Pai, pelo Teu nome. Senhor Jesus, que as famílias dessa igreja, ó Pai, possam, Pai, fazer a Tua obra neste lugar, Senhor. Senhor Jesus, que as famílias da Tua igreja, Senhor, sejam famílias transformadas, famílias libertas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor Jesus. Ó Deus, com essa transformação, é aí, ó Pai, que podemos, ó Pai, pregar para o mundo o Jesus que liberta, o Jesus que veio na cruz para nos salvar. Ó Deus, que não possamos ficar somente nas quatro paredes da igreja, Senhor Jesus, mas que possamos sair, ó Pai, nas ruas, no trabalho, em casa, no meio da nossa família, Senhor Jesus, pregar o Teu nome. Senhor Jesus, que possamos pregar o Teu nome com a nossa vida, no nosso falar, no nosso se comportar, no nosso pensar, Senhor Jesus, que possamos louvar o Teu nome. Senhor Jesus, sem Ti, nós não vamos conseguir. Então nós Te pedimos, Senhor, caminhe conosco. Segure na nossa mão, Senhor Jesus, nessa jornada aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, estar de mão dadas com o Senhor. Senhor Jesus, eu sei que existem pedidos nessa noite aqui. Eu sei que existem corações, Senhor Jesus, que entraram aqui aflitos. Senhor Jesus, mas que o Senhor possa estar acalmando cada coração. Que possamos estar descansando os nossos corações no Senhor. Ó Senhor Jesus, se existem almas aqui nesta noite que ainda não tiveram encontro com o Senhor, se existem almas, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, cultuando em suas casas, ou seja, onde for, que o Senhor Jesus incomode cada coração. Ó Deus, que possamos, Senhor Jesus, amar o Senhor sobre todas as coisas. Ó Deus, que nesse momento o Senhor nos dê corações sensíveis à Tua palavra. Que o Senhor use o Teu servo, ó Pai. Que ele possa ser instrumento do Senhor no meio do Teu povo. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. E nós Te pedimos, Te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e amigos que nos visitam. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Deixa eu falar algo aqui antes da gente ler o texto. Irmãos, na próxima terça-feira nós estaremos indo com um grupo aqui da igreja. Eu falei nós, mas eu não sei se eu ainda poderei ir, tem que sentar e ver direitinho aí com o Louvainho, mas eu acho que vai dar para mim sim. No projeto Ágape estaremos fazendo lá o culto, tá? Um lugar muito abençoado. Quem já foi aqui lá no Ágape? Levanta a mão aí, quem já foi. É abençoado ou não é, irmãos? É bênção, não é? É bênção. Então terça-feira vai ter um grupo de irmãos aqui da igreja que vão estar indo lá no Ágape. Vai se reunir aqui na frente da igreja, não é isso, Louvainho? 19 horas. 19 horas? Amém. A igreja está convidada, mesmo sabendo que nem todos, né, cabem lá, mas se você vier, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Queridos, ponto de partida da nossa meditação dessa noite com uma pergunta: é possível céu na terra? É possível vivermos o céu aqui? É possível experimentarmos
o poder que há no céu, aqui, enquanto estamos aqui, é possível? Bom, é claro que viver o céu na terra em toda a sua plenitude é impossível. Aqui é impossível. Tanto é impossível que o Senhor vem nos buscar. E eu não quero aqui, irmãos, entrar naquela questão que muita gente acredita que o céu será aqui, que quando o Senhor voltar, Ele vai purificar a terra toda, e aqui será o céu. Eu não quero entrar nessa questão. Até porque a maioria de nós acreditamos que o céu não é aqui. Bom, não quero deixar dúvidas, é um assunto para um outro momento. Mas a minha pergunta é possível experimentar o poder, a glória do Senhor Jesus que está no céu, aqui, nesse culto, por exemplo? É possível ou não? Bom, na sua plenitude, eu creio que não. Creio que não é possível. Os nossos corpos não têm nem estrutura para isso, sabia? Não temos estrutura física, emocional e nem psíquica para experimentarmos toda a glória do céu aqui. Sansão teve um pai com o nome de Manoá. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento ele chega a casa apavorado, e a mulher dele vê ele apavorado e diz: o que está acontecendo com você, Manoá? O que está acontecendo? E ele vira e diz assim: eu contemplei a glória de Deus, e um anjo do Senhor apareceu para mim, e eu estou com medo de morrer. A história vai dizer que Mude estava orando dentro do seu quarto, orando, e de repente a glória de Deus veio sobre aquele lugar, e o Mude, na sua meninice, mas um grande homem de Deus, um grande avivalista, se escondeu embaixo da cama com medo de morrer, porque a glória de Deus tinha se manifestado dentro do quarto dele. Então deixa eu te dizer algo. Antes de começar esse culto, e é muito típico antes de começar o culto, a gente falar assim: olha, nós teremos aqui um prelúdio. E o que é isso? É uma preparação para o culto. A gente às vezes, eu às vezes saio por aí para pregar, como ontem fui num congresso, e quando cheguei lá, o irmão já estava cantando ali um hino e dizendo assim: Senhor, muda a atmosfera desse lugar. Eu entendi o que ele estava dizendo. Eu sei que quando alguém faz aqui um prelúdio, e a gente senta aqui e a gente diz: Senhor, me prepare para o culto, prepare tudo que eu tenho, tudo que eu sou para o culto, me prepare para o culto. E se você me perguntar: pastor, é possível viver o céu aqui na terra? Olha, o céu em toda a sua glória e majestade não, mas é possível termos aqui um prelúdio do céu. Amém ou não? É possível sim termos aqui um prelúdio. É possível sim termos aqui a manifestação daquilo que será muito maior no céu. Mas é possível experimentarmos isso aqui, hoje e agora. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo de número 1 ao 4. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 ao 4. Prelúdio do céu. Tema da mensagem: céu na terra. Irmãos, Jesus nos ensinou na oração modelo: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ele pediu isso. Ele nos ensinou a pedir isso. E aí eu quero ler com vocês esse texto. Colossenses 3, verso 1 ao 4, nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Vamos ler novamente esse texto. Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Alto aí, leia-se, lá do céu, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, do céu, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome pela tua palavra lida, por esse culto, por essa celebração, pela tua presença em nosso meio. Ó Deus, cubra-nos com a tua glória, faça que o céu desça sobre nós, como nós cantamos, que se abra os céus. Ó Deus querido, então venha com poder, vem com peso da tua glória, fazendo assim, Deus, prevalecer o teu reino, a tua vontade, o teu governo. Ó Deus, a tua vontade que é boa, santa e agradável. Nos abençoe, ilumine as nossas mentes e traga aos nossos corações, ó Deus, e as nossas almas, a tua verdade libertadora, poderosa. Que a presença do Senhor esteja aqui entre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Sabe, irmãos, eu estou mais do que convencido, mais do que convencido, que a resposta para a apatia espiritual, que a resposta para a falta de avivamento espiritual, que a resposta para a falta de fervor espiritual, a falta de luz na mente e fogo no coração, espiritualmente falando, a resposta disso está em que nós estamos buscando muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, a igreja, olha só o que uma pessoa me disse, a igreja não foi capaz, nem na pandemia, de experimentar um avivamento. A pandemia veio e muita gente se afastou, outros se esfriaram, outros abandonaram a fé. A pandemia veio para dar um sacode na gente e parece que isso não está acontecendo. Me parece que nós estamos buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, quem já leu o livro sabe, o livro está dividido em livros, e no quarto livro tem um tema sobre esperança, e nesse tema o Lewis fala o seguinte: faça uma pesquisa histórica, e você vai perceber que todos os personagens bíblicos, os apóstolos, todos os homens e mulheres na história da igreja, que foram instrumento de Deus para um avivamento na sua geração, foram homens que buscavam mais o céu do que a terra. Foram homens e mulheres que as suas mentes estavam cativas à palavra. Foram homens e mulheres que andava na terra, com os pés na terra, mas com o coração e a mente no céu. Foram homens que educaram seus filhos com o pensamento no céu. E aí você começa vendo o Lewis dando sinais, como por exemplo, os pais de John Wesley. John Wesley, um homem que trouxe o avivamento na Inglaterra, que pregou o evangelho por toda parte, foi criado, educado aos pés de sua mãe, com zelo e com Bíblia, com música, com oração. E a história vai dizer que aquele homem pregou o evangelho por toda parte, um avivamento veio na Inglaterra. Se você falasse: pastor, por que nós temos sermões muitas vezes mortos? Porque são sermões visando a terra e não o céu. Por que muita fé
E muita gente que tem fé não tem uma fé relevante, porque estão buscando mais a terra do que o céu. Nós concentramos, irmãos, muito mais energia, força, a sabedoria que Deus nos deu, força física e emocional, para buscar as coisas da terra mais do que do céu. A gente passa a noite toda trabalhando, mas não passamos a noite toda orando. Está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Mude um pouco a rotina da sua vida. Sexta-feira, o Espírito Santo me tocou e disse assim: eu te quero hoje só de madrugada. Aí Priscila falou: você não vai dormir? Eu falei: eu vou ficar por aqui mesmo, minha filha. Pode dormir. E fiquei a madrugada orando, intercedendo. Por quem? Por tudo. Por tudo. Precisamos quebrar a rotina. Precisamos ter os nossos corações incendiados pelo Espírito de Deus. Precisamos, queridos, ser encorajados e renovados pelo Espírito Santo. E mais, vou falar aqui com muito carinho para os irmãos que já fizeram o radical. Não viva a sua vida de eventos, porque você está morrendo se você vive a sua vida de eventos. Viva a sua vida diariamente, buscando as coisas do céu. Você vai ser avivado, e o radical é só mais uma coisa que faz parte da sua vida. O irmão Lucas fala assim para mim: pastor, a nossa igreja é uma igreja que se adaptou a eventos. Eu, se fosse o senhor, ficava 1 ano sem evento, só o aniversário da igreja. Ele está certo, porque a gente não é movido de evento. E aí, se você falar assim: pastor, qual é a chave hermenêutica desse texto? Como que eu posso viver o céu aqui? Como que eu posso ter um avivamento aqui hoje? Como que eu posso ver a glória de Deus sobre nós, aqui na terra, na minha vida, na minha família? Olha, o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu me deparei uma vez, não sei foi aonde, nas redes sociais, eu não ouvi essa mensagem dele, eu vou procurar. O tema da mensagem é assim: tenha o céu na sua casa. Eu não ouvi ainda, eu quero ouvir o que ele fala sobre isso. Tenha o céu na sua casa. É o tema da mensagem. Chegando a casa, provavelmente ouvirei. E aí, qual é a chave hermenêutica? O C.S. Lewis diz o seguinte: não só todos os homens que viveram o avivamento viveram buscando as coisas do céu, mas o Lewis conclui o seu pensamento dizendo assim: busque a terra e perderá o céu. Busque o céu e ganhará e verá a glória de Deus na terra. Está entendendo isso, gente? Está entendendo? Um irmão que trabalha embarcado chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui impactado. O que aconteceu? Eu tenho lá no camarote lá, eu divido o quarto lá, um camarote lá com uma pessoa. Acho que foi isso que ele falou comigo, camarote. E o rapaz é crente. E a gente estava moído, pastor, cansado, o dia foi cansativo. E ele tomou banho, a gente já tinha jantado, já tinha tudo. E ele virou e falou assim: eu vou ali orar. Pegou a Bíblia e saiu para orar. E o irmão falou: olha, eu vou orar por aqui mesmo, eu estou muito cansado. Orou, ficou por ali, dormiu. Quando deu a hora de acordar, no outro dia para trabalhar, que ele olhou, a cama daquele varão que faz dupla com ele no quarto intacta. Ele falou: cadê o homem? Já acordou, já arrumou a cama e já saiu. Daqui a pouco está o irmão voltando da oração com a Bíblia na mão. Você estava onde? Eu estava orando. Desde quando? Desde ontem, orando. Jonathan Edwards dizia o seguinte: Senhor, grava a eternidade nos nossos olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, nós contemplamos a glória de Deus, nós contemplamos o céu aberto. Nós precisamos ser a geração de Estevão, que mesmo no martírio, levanta os olhos e vê os céus abertos e o Filho de Deus à destra de Deus. E é capaz de orar como Jesus: Pai, perdoa esses que estão tirando a minha vida. Qual é a chave hermenêutica desse texto?
Eu não vou prolongar não, irmãos. Qual é a chave hermenêutica? Olha aí, por favor. Chave hermenêutica é aquilo que vai desencadear, vai abrir o entendimento da gente. Chave hermenêutica. Verso 1. Quando Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados, observe isso, juntamente com Cristo. Olha o verso de número 3, por favor. Porque morreste e a vossa vida está oculta, de novo, juntamente com Cristo. Olhe para mim, juntamente com Cristo. Pastor, como que eu vejo o céu na terra? Juntamente com Cristo, unido com Cristo, unido a Ele, unido a Jesus, porque sem Jesus não tem nada, não tem céu, não tem glória, não tem poder de Deus, não tem salvação, não tem perdão, não tem justificação pela fé, não tem nada, irmãos. Mas juntamente com Ele. E quando nós estamos juntamente com Ele, a gente entende a nossa identidade. Eu chamo isso de triplo identidade do crente. Somos temidos no inferno, fiéis na terra e amados no céu. Você pode repetir isso comigo? Juntamente com Cristo nós somos, a igreja eu e você somos temidos no inferno, fiéis na terra e amados no céu. Você pode dizer aleluia por isso? Juntamente com Cristo. E aí eu quero rapidamente trazer aqui primeira lição que aprendo com o texto. Olha aí, por favor, irmãos, Colossenses 2:20. Eu não li, mas a gente vai ler agora. E Colossenses 3:3 diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Essa parte que eu quero. Eu vou ler o texto, mas é essa parte que eu quero. Porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitais a ordenanças. Leia comigo de novo a parte A do texto. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo. Agora Colossenses 3:3. Porque morreste com quem? Com Ele, com Jesus. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Pastor, qual é a primeira coisa que abre o entendimento para a gente viver um avivamento? A primeira lição é a morte com Jesus. E de que morte que eu estou falando? Eu estou falando da morte do eu. Estou falando da morte para o mundo. Paulo diz, morreste para os rudimentos do mundo. Irmãos, nós evangelizamos, nós pregamos, falando muito bem, e nós dominamos muito bem a doutrina da substituição. O que é isso? A gente prega assim, Jesus morreu por você na cruz. Jesus morreu por você na cruz. Sabe o que a gente prega? Sabe como? A gente prega dizendo assim, todos nós somos um tipo de Barrabás, cujo qual Jesus toma o lugar na cruz. Nós somos um tipo de Barrabás, a gente deveria estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar, e isso é verdade. Aqui está a doutrina da substituição. Mas eu te pergunto, aonde está a doutrina da identificação? Pergunta para a nossa meditação, em que você se identifica com Jesus? Qual o impacto que essa identificação traz para a sua fé e para a sua vida? Se você não sabe essa resposta, você está perdido. Essa semana, um pastor falou assim, Jorge, compra o livro rápido e coma o livro. Não mandou eu ler não, mandou eu comer. Eu, que livro? A ele, O Novo Ateu. Eu, que novo ateu? A ele, é o ateu que acredita em Deus só no culto. É o novo tipo de ateu. Falei, como que é isso? Ele é o ateu que no culto é fé, fora do culto, prazeres e desejos carnais. Ele vem para o culto, o diabo vem junto com ele. Parou, o diabo fica do lado de fora, ele entra, ouve, faz tudo, pá, acabou, volta o diabo, vamos embora, vamos voltar para a escravidão. É um ateu que só acredita em Deus quando não tem enfermidade. É um ateu que é
o novo tipo de ateu é aquele que acredita em Deus só quando não tem enfermidade, é aquele que acredita em Deus só quando as coisas estão favoráveis a ele. É um novo tipo de ateu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O pastor Paulo estava aqui antes, eu estava falando, e ele sabe o que eu estava falando. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta porque tinha um grupo lá, pagãos, que ia para o culto e adorava o seu Deus pagão. E tinha uns cristãos que iam para o culto e adoravam Jesus. Quando saía do culto, se entregava às paixões mundanas. E o paganismo aqui é a mesma coisa. Iam para o culto, celebravam, saía da celebração e se entregavam às paixões. E o Paulo vai dizer, não, o cristianismo é diferente. No cristianismo, quando você sai do culto, o culto continua entre você e Deus. Quando você sai da celebração, o culto continua, a reverência continua, a adoração continua, o compromisso e o comprometimento continua. Você já morreu com Jesus? Porque se você não morreu com Ele, jamais terá o céu sobre a sua vida. Olha o que Paulo diz, irmãos, em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Amém? 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. Olha aí a doutrina da identificação. Irmãos, nós precisamos nos identificar com Jesus na sua morte. Verso 15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Vamos ler juntos. Leia junto comigo, por favor, o verso 17. Você que está em casa também, você que está aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu morro com Cristo, eu tenho vida nova. Você está entendendo? Quando eu morro com Cristo, eu não lamento porque eu me afastei do pecado, mas eu me regozijo com o novo de Deus em santidade e retidão. Quando eu morro com Cristo, eu não fico assim, poxa, como que eu queria o pecado, como que eu queria, não. Quando eu morro com Cristo, eu o repudio. Quando eu morro com Cristo, eu tenho nojo dele. E estou apaixonado no sentido não da paixão filosófica, mas a paixão de alma, o coração contrito e apaixonado por Jesus Cristo. Mas tem que morrer. Vida cristã começa com morte. Morte. Eu quero ler mais um texto com vocês, por favor. Romanos capítulo 6. Você já sabe, eu só vou relembrar. Romanos capítulo 6. Amém? Romanos 6. Olha, irmãos, eu tenho aqui, eu estou no primeiro tópico, eu tenho 5, mas provavelmente eu não vou nos 5. E eu não sei porque, tanto no primeiro culto como no segundo agora, eu não consigo sair desse tópico. Não consigo. Não consigo. É como se Deus quisesse só a gente aqui. Como se Deus quisesse que a gente nessa noite experimentasse morte para os prazeres da carne do mundo, para vermos o céu aberto sobre nós. Quem aqui crê no avivamento? Quem crê que você pode ser avivado? Irmãos, eu estou buscando isso para a minha vida. Eu estou buscando isso. Teve um irmão que falou assim comigo: pastor, Deus me deu um carro.
Primeira coisa que eu falei com ele: vamos consagrar. Porque o carro é da terra, a consagração é do céu. Outro irmão falou: pastor, eu quero apresentar a minha neta. Eu falei: vamos apresentar. Porque o filho vai viver na terra, mas a consagração é do céu. Está entendendo isso? E aí eu quero ler com você Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Leia comigo ainda, por favor, o verso 8. Vamos ler aí, irmãos, do 8 ao 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olhe bem para mim, sabe o que é a nossa união com Jesus na morte? Não é a gente vencer o pecado, não é a gente parar de pecar, não é a gente lutar contra o pecado, não. É, sabe o que? É você se considerar morto para ele. Com todo o respeito, amor e carinho à memória dos nossos irmãos que já partiram, que já morreram, mas perderam completamente a ligação e o vínculo com as coisas daqui. É isso. Não é uma luta contra o pecado, é me considerar morto. Irmãos, não vem avivamento se a gente tiver uma vida dupla. O avivamento não virá, o seu coração não vai arder em paixão por Jesus se você tiver no coração, na mente, na vida, pecado. Olha o que Paulo diz ainda, querido. Versículo de número 9, verso 11. Ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 14, todos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que você acabou de ler? A falência do seu ponto fraco, a falência da brecha na sua vida, a falência da porta que você abriu, e que o mundo, as paixões mundanas, o diabo entra e bagunça a sua vida. Essa porta hoje é fechada em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Olha, se você me perguntar, o senhor acredita no que o senhor está pregando aí? Eu dou a vida pelo que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando aqui como se hoje fosse o meu último sermão. Aí tem gente que fala: pastor, não fala isso, só atrai as coisas. Para com isso. Para com essas coisas. Diz com todas as vezes: ficou doido? Ficou doidinho? Você é cristão.
Sua vida está nas mãos de Deus. Não tem nada que atrai nada. Não tem nada disso, não tem nada dessa baboseira. Eu vou ficar falando isso que atrai coisa nenhuma. A nossa vida está nas mãos de Deus. E a gente vive aqui o enquanto Ele quiser que vivamos. Morremos com Cristo. Volte lá para Colossenses, por favor. Verso 4. Morremos com Cristo, a nossa união com Ele, o nosso ajuntamento com Ele na morte. Mas só que a gente vive um paradigma. O cristão tem duas posições em Jesus. De um lado ele está morto, do outro ele está vivo. O texto diz assim, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Eu estou morto, mas eu estou vivo também. E deixa eu te dizer algo aqui, queridos. Alguém disse o seguinte: você sabe se alguém está vivo quando você trata do assunto que o motiva. Sabia? Quer saber se aquela pessoa está viva? Então pega o assunto que a motiva e fala com ela. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar aqui a filhinha da Carol ali, a Liz, colocar ela sentadinha aqui, Miguel, colocar ele aqui, Valentina, e chegar para eles e falar assim: vamos falar de anatomia. Tem vida aqui não, pastor. Mas se eu falar assim: vamos falar de Giló, quem gosta? Nada. Agora se eu disser batata frita, batata frita. Se eu falar sorvete, sorvete. Pizza. E aí a conversa pega fogo. Se eu falar assim: qual é a pizza que você gosta? O que você gosta de comer? Motiva. Sabe por quê? Porque aquilo ali está ligado, ela está ligado àquilo. Se eu chego e digo assim: vamos falar dos brinquedos que vocês gostam de brincar. Eu fui essa semana na casa da irmã Carol, aniversário dela, e cheguei para a Liz e falei assim: qual é a historinha que você mais gosta? Ela parou tudo, parecia que não tinha ninguém mais ali, era só eu e ela começou: eu gosto da historinha, e começou a falar comigo. Hoje eu cheguei aqui, trazendo o irmão José Sebastião com todo cuidado, aí veio o Miguel vem às vezes como um tratozão, né? Ele é pequenininho, mas é um tratozão. Pastor, eu falo: Miguel, olha o meu peixe que joga, que cospe, que faz não sei o que com a água. O peixe estava na mente dele. Não existe nada, é o peixe só. Presta atenção nisso. Se eu pego agora os adolescentes e falo assim: vamos falar aqui de construção civil, os adolescentes, mas vamos falar do último modelo de celular, de iPhone. Vamos falar da série da Netflix. Opa, tem assunto aqui para a madrugada toda. Se eu chego para os jovens e falo assim: bom, vamos falar de namoro, jovens. Opa, namoro. Chego para os jovens solteiros e falo: vamos falar de namoro. Chego para os adultos e digo assim: vamos falar de família saudável. Vamos falar de programar as férias, de lugares para você viajar. Opa, tem conversa. Eu não vou falar quem foi, mas semana passada eu falei assim com uma família: com vocês a gente tem assunto sobre culinária, turismo e teologia. A gente fica a noite toda batendo papo, porque motiva, está no sangue, está na alma. Se eu chegar para os idosos e falar assim: vamos falar aqui de como chá. Se eu botar minha sogra aqui e falar assim: olha, eu quero conversar com a senhora sobre a Bíblia, ela vai ficar assim: você tem 30 minutos. Mas se eu falar assim: eu descobri aí um chá que tira a dor dos pés. Sogra, eu te amo, tá, minha filha? Ela deve estar vendo, né? Está entendendo isso? Agora, se eu colocar aqui um cristão, o que me leva a conversar com ele a noite toda? É Jesus. Jesus é o nosso sorvete. Está entendendo? Jesus é o nosso iPhone.
Estão entendendo? Não vai dizer que eu estou doido depois, hein, gente? Jesus é o que nos motiva. Jesus Cristo. Se eu chegar para você e falar assim: olha, você quer verdadeiramente que Jesus tome a sua vida e quer ter uma experiência com Ele, se você é cristão, você vai dizer: eu quero, porque Jesus me motiva. E a gente sabe se você está vivo ou não como cristão, se a gente fala de Jesus para você. Está entendendo? Se eu chegar para o irmão Dejaí e falar assim: vamos falar da Bíblia. Eu fui numa loja lá no centro, trocar um presente que eu ganhei da igreja, e a moça do caixa assiste o culto nosso. Ih, rapaz, agora ela vai ver, né? E ela falou assim: olha, eu assisto o culto de vocês, pastor. Eu falei: é mesmo? Que legal isso. É mesmo? Ela assiste. Olha, já fui muito edificado com as mensagens do Senhor, gosto. Já fui edificado com a mensagem do pastor Paulo. Mas tem um carequinha lá que é bravo, hein? Olha, ele bate mesmo para todo lado. Aí eu falei assim: eu não estou sabendo não, é quem é esse? Aí ela: pastor, ele é meio baixinho, mas é bravo, invocado. Ela, meu marido, falou assim: olha lá, o homem está batendo em todo mundo. Aí eu falei: eu sei quem é esse, eu sei. Mas tá bom. Querido, Jesus é a sua vida, é a nossa vida, e é a vida abundante. Amém? É a nossa vida abundante. Deixa eu te mostrar algo aqui extraordinário. Abre a sua Bíblia em Filipenses. Estou indo já para o final, irmãos. Eu não vou falar os 5 tópicos, não. Seriam 5. Mas eu quero... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que esse ano eu estou, como a Aline diz, eu vou quarentar. Priscila vai quarentar primeiro do que eu. E eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou um pouco esgotado. O culto de ontem me esgotou um pouco, de hoje de manhã, agora meio esgotado, meio sugado. Amanhã eu vou precisar ir ao Rio. Pedir aos irmãos que orem por mim. Eu tinha até alguns compromissos, vou ter que ligar para conversar, para explicar. Mas volto amanhã mesmo. E não é nada grave não, peço aos irmãos que orem. Mas eu não sei se eu vou conseguir pregar. Eu não vou pregar os 5 tópicos por causa do tempo ali, mas eu vou anunciar os 5 para você estudar em casa. Mas eu quero te mostrar algo extraordinário nesse texto aqui de Filipenses. A gente está falando do céu na terra, amém ou não? Você quer ou não quer esse céu glorioso sobre a sua vida? Pois eu quero sobre a minha. Então, Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 19. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Dá uma pausazinha aqui rapidinho, irmãos. Olhe bem para mim, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu e você, aqueles que estão buscando um avivamento, que estão buscando viver o céu na terra, eles conseguem ser um telescópio de Deus e um microscópio de Deus. Eu vou te explicar o que é isso. O telescópio tem a função de trazer aquilo que está longe para perto. Eu convivo com pessoas que me parece que Deus está muito distante delas. Não porque o Senhor quer, mas porque elas não têm nenhuma, não tem nada com Deus, não tem nenhuma inclinação, não tem nada. Eu tenho certeza que você conhece gente assim, que por mais que Deus esteja perto, ele olha e parece que Deus está longe. Quem está vivendo o céu na terra consegue ser o telescópio.
que traz Deus para perto. Não que Deus não esteja, mas mostra para quem não está vendo o quanto Ele está perto. Mas também tem gente que olha as coisas gloriosas de Deus e parece que aquilo é muito pequeno e simples. E até algumas coisas que precisam de uma certa concentração para ver. E aí a gente vem como um telescópio, mostrando para essas pessoas a beleza de Deus nas pequenas coisas, até no sorriso de uma criança, até em um bebê sendo gerado dentro da barriga de uma mãe. A gente consegue mostrar a beleza de Deus para as pessoas em um abraço, em um ato de solidariedade, em um ato de compaixão, coisas que passam desapercebidas. E o Paulo está dizendo: Jesus vai ser glorificado na minha vida, quer pela morte, quer pela vida. Deixa eu te falar uma coisa: entre o céu e a terra há uma distância enorme, mas em Jesus o céu e a terra se encontram. Amém? E o texto diz assim do Paulo, irmãos, vamos ler, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem está vivendo o céu na terra. Ele está vivendo, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu morro, eu vou para o céu. Se eu vivo o céu na terra, porque ele está buscando as coisas do alto, irmão. Quer viver o céu na terra? Busca as coisas do alto. Sai amanhã para trabalhar, dizendo: eu vou trabalhar, e por mais que o meu patrão seja um infortúnio, um importúnio, um incômodo, ainda assim buscarei as coisas do alto. Amanhã estarei no meu local de trabalho e ali eu quero glorificar e testemunhar, exaltar e glorificar o nome e a pessoa de Jesus. Gálatas, o louvor pode vir para a gente. Você vai falar: poxa, pastor, os outros 3 eu vou anunciar e qualquer dia desse a gente prega sobre eles. Gálatas capítulo 2. Amém? Gálatas 2. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu te perguntar assim: Jesus vive em você? Você diria o quê? Sim. O que é Jesus viver em nós? Gálatas 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vamos ler juntos aí? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olhe para mim, irmãos. Jesus quer viver em você e por meio de você. Ele quer viver em nós e por meio de nós. Ele quer se manifestar por meio de nós. Pastor, quais são mais os tópicos? Volta aí para Colossenses para a gente anunciar e talvez eu faça aqui uma aplicação e encerro. Volte para Colossenses. A nossa vida unida na morte, na vida de Jesus. Mas aonde mais? Colossenses 3.
Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olhe bem para mim, irmãos. Nós estávamos em um cemitério espiritual, mortos. Jesus nos ressuscitou. Efésios capítulo 2 diz assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele e nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um senador americano disse assim, a importância de cada político está na cadeira que ocupa. Traz isso para a sua vida espiritual. O senador americano, nos Estados Unidos, um homem que senta na mesa oval, na Casa Branca, ele disse assim: a importância de cada político aqui dentro está na cadeira que ocupa. Pois eu não estou sentado nos lugares baixos espirituais da existência, pois Jesus, juntamente com Ele, me colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O poder da ressurreição está sobre a minha vida. O mesmo poder que trouxe Jesus dos mortos é o poder que me mantém vivo e na presença dEle hoje. É o mesmo poder que me dá forças para repudiar as tentações e os prazeres da carne. E é o mesmo poder que me leva para o seu reino, para a sua glória e para a sua justiça. Unidos com Cristo, ressuscitados com Ele. Olha o verso 3 de Colossenses 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mortos com Jesus, vivos com Jesus, ressuscitados com Jesus, ocultados com Jesus. E olhe para mim, ocultados para que as trevas não nos toquem. Põe aqui para mim o Salmo 27, por favor. Versículo de número 5. Ocultados para que as trevas não nos toquem. Ocultados para que no dia da adversidade o Senhor nos recolhe. Olhe bem para mim, irmãos. Essa palavra ocultar, esse verbo de ação de Deus para comigo, no Salmo 27, verso 5. Salmo 27. 127 não, 27. Verso 5. Esse verbo de ação traz uma ideia de Jesus, o Senhor, nos acolhendo. Vamos ler juntos? E deixa eu te dizer uma coisa. Aquele dia ali chega, tá? Para todo mundo. Não vive na utopia achando que não vai vir, porque vem. Aquele dia lá. Aquele dia lá vai dizer muito aonde está a sua fé. Muito. Pois no dia da adversidade, você pode ler junto comigo pela fé? Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, minha irmã me mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: mamãe passou mal ontem, e eles não me falam só depois as coisas, ou quando o negócio aperta. E eu falei, aí já fiquei chateado, porque eu não fiquei sabendo disso. Aí ela falou assim, levamos ela para a Unimed, o médico tratou dela, e falou, volte, faça repouso, se sentir dor de novo, volta, porque nós vamos te internar. E Leonardo, meu irmão,
Está agora com ela na Unimed, porque ela voltou a sentir dor. Hoje à tarde. Aí eu pensei em ligar para o senhor pregar, para mim ir lá, socorrer. Pensei em ligar para o pastor Paulo, para pregar no meu lugar. Mas eu decidi ir lá para a minha área, nos fundos, lá na casa, e lançar minha alma aos pés de Jesus. E dizer assim: hoje é o dia da adversidade, porque se for, me oculte. Me oculte, Deus. E sabe, se minha mãe morresse, eu não sei como eu estaria agora, mas eu sei que eu estaria ocultado. Ela voltou para casa. E eu posso confessar uma coisa para vocês: eu me sinto ocultado, recolhido, acolhido em Jesus Cristo. Olha, gente, Deus tem as riquezas do seu reino. Lembra que quando a gente era pequeno e assistia desenhos animados que tinham um arco-íris, e no desenho, quando você chegava no pé do arco-íris, tinha um barril de ouro. Só que no desenho, quando chegava lá, não tinha nada, e descobria que era uma miragem, que era uma utopia, que era uma fantasia. Pois Jesus é o nosso arco-íris. Quando nós chegamos nele, nós de fato, não como desenho, de fato encontramos as riquezas do seu reino. Eu quero encerrar com Colossenses 2. Pode olhar aí na sua Bíblia? Colossenses 2, versículo 1, 2 e 3. Eu queria que você ficasse sobre seus pés, porque a gente vai, os irmãos vão cantar. Eu não sei qual a música que eles irão ministrar, mas eu queria que a gente depois terminasse até com um hino, um hino de celebração, um hino alegre. Amém ou não? Amém? Então olha aí Colossenses 2, por favor. Verso 1, Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, coração de um apóstolo, coração de um pastor, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Olhe bem para mim: quem vive o céu ama e sofre até por aqueles que ele nunca viu. 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Jesus Cristo. Nele nós somos ocultados. Olha o verso 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olhe bem para mim, querido. Quer ter a sabedoria, o conhecimento e as riquezas do reino? Então vá a Jesus, porque está nele. Ele é o barril de ouro. Ele é o arco-íris, que quando a gente chega, contemplamos, recebemos, vivemos a glória e as riquezas do seu reino. A minha oração, que o Espírito Santo toque em você, toque, acenda a sua fé, quebrante o seu coração, renove o seu espírito, fortaleça a sua fé, porque Ele vem. O último tópico dessa mensagem seria a nossa união com Cristo para a glorificação. Coloca aqui para mim Colossenses 3:4. Colossenses 3:4. Enquanto Ele não vem, podemos viver o céu aqui, o prelúdio do céu. Mas vai chegar um dia que Ele nos levará ao céu. É Ele que traz o céu até nós, é Ele que nos leva até o céu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Colossenses 3:4, vamos ler? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar e depois vamos orar ao Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado. Levante a sua mão. Levante a sua mão, querido. Cristo, levante a sua mão aos céus. agora vivo, não mais eu. Diga para Ele. É para Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. Já estou crucificado. Busque as coisas do céu. Cristo, Busque as coisas do alto. agora vivo, não mais eu. Tenha a Já sua estou união. crucificado. Busque. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Diga bem alto para o Senhor. Exalte a Ele. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Sim, eu amo. Vamos cantar. A mensagem da cruz. Oh Deus, Deus glorioso. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos adorar, vamos adorar. Adore. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia.
minuto. Só o teclado e o violão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. O Espírito Santo está entre nós. O Senhor está entre nós. Há um rio de vida entre nós. Há um rio de vida entre nós. O reino de Deus está entre nós. Senhor, será que você pode colocar diante de Deus a sua vida e dizer: Senhor, me arrependo.